Olá, mais uma vez, quarto e último episódio. Já começo sentindo saudades, já começo achando que nós vamos ter, digamos, uma temporada nova. Porque, olha, insisto, estamos só aquecendo. Vamos falar sobre orientações e prioridades. Mais uma vez, e agora sim, figurinhas bem repetidas. A Nath, que já conversou tanto com a gente, volta a fazer parte dessa mesa para nos ajudar a fazer assim, chave de ouro. Prazer estar aqui com vocês Certo? de novo. E o Fábio, né, também aqui com a gente. Eu acho que esse tema é um tema que cada vez mais fica interessante. Sabe o que acontece? Parece que é tanta informação, é tanta coisa acontecendo, é tanto problema, é tanto temor. E assim, eu vou, antes de passar a palavra para vocês, dividir com vocês uma certeza. Governança não é inimiga da IA. De jeito nenhum. Não é e não pode ser. Mas por que eu insisto? Vou terminar falando sobre isso. Porque se a gente não entender isso desde o começo, a gente vai andar por caminhos, digamos assim, mais sombrios. Então, assim, Nath, quando a gente fala de caminho, a gente fala de compreensão de ciclo. Ciclo. Como é que o líder... Nosso compromisso, hein? Ajudar, auxiliar. É isso aí. Sem juridiquês, sem aquela chatice jurídica. Como é que a gente faz o líder compreender o ciclo? O que o ciclo de governança IA tem que merece especial atenção? Eu acho que antes de entrar no ciclo, vale a pena complementar a tua frase que governança também é risco consciente. Eu tô olhando para os meus riscos, que eles já existem, e eles podem ser até potencializados pela IA agora. Risco potente. Risco potente. Até fazendo um adendo, antes de entrar na temática da pergunta especificamente, muitos riscos eles já estão postos e eles são potencializados, como a gente acabou de falar. E esses riscos já são conhecidos. Por exemplo, riscos de ataques cibernéticos, riscos de vazamento de dados, riscos de fraudes. A gente tem até, para privilegiar também os nossos parceiros, um anexo no próprio e-book que fala da CLA, que é a nossa parceira técnica, né? Que fala de segurança na IA, de segurança cibernética para a IA e também potencializada pela IA. Então, só para a gente ter esse adendo que os riscos eles estão postos e que a governança é, de fato, esse risco consciente. Então, quando a gente vai para o ciclo da governança da IA, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que ele não tem passo a passo definido. Por isso que ele é um círculo. As coisas precisam estar acontecendo todas, eventualmente, ao mesmo tempo. E também eu posso começar por um lado ou pelo outro, a depender do meu posicionamento de empresa ou da minha preocupação naquele momento. O que tem que começar. O que tem que começar. Primeiro ponto que eu preciso tratar de ciclo da IA. O que é? É a estratégia. Eu estou transplantando as dimensões da responsabilidade que a gente já falou para o ciclo. Transformando em processo. Transformando em processo prático, né? Então, primeiro a estratégia. Eu preciso definir na minha empresa como eu quero me posicionar em relação à IA. Eu perguntei pro Fábio no último episódio, vou perguntar para ti também. Eu posso ter a estratégia, gente, eu não vou usar IA. Eu acho que essa estratégia, ela é um tiro no pé. Porque tu pode definir não usar, mas todas as pessoas que estão em volta de ti e na tua empresa, teus parceiros, fornecedores, vão estar provavelmente usando. E eu acho que o maior problema aqui é ficar para trás do ponto de vista de posicionamento de mercado e até de performance. Então, eu diria que a estratégia de não usar é uma estratégia viável, porque eu posso decidir para onde eu quiser, considerando que eu preciso entender quais são as consequências disso. E no meu entendimento, as consequências não são boas. Não, mas assim, vamos lá. Nós, o escritório de advocacia, nós optamos, porque a gente convive com a certeza de que as alucinações são uma realidade, e nós não temos no nosso core business o emprego de IA. Ou seja, é porque o que a gente tem como atividade, até aqui, a gente não vê segurança, né? E a gente tem sempre uma preocupação, né? Nosso modo de operar é, né? O si, né? Segurança, eficiência e encantamento. Mas ainda assim, isso não significa que nós não vamos empregar IA como uma ferramenta útil para tudo aquilo em que ela pode nos ajudar, né? Como um acessório. E tanto é assim que, antes de qualquer coisa, nós criamos uma política para o uso de IA no escritório, né? Que nada mais traz do que alguns princípios e algumas diretrizes gerais para criar nas pessoas aquela consciência necessária de que essa ferramenta pode ser boa, mas ela pode também ser perigosa. Então, assim, mesmo nós que não trouxemos a IA até aqui para o centro da nossa estratégia, estamos conscientes de que ela está presente, de que ela é uma ferramenta importante para nós e nós estamos, portanto, ajudando as pessoas a lidar com ela no nosso ambiente de trabalho de uma maneira que seja segura para nós e para os nossos clientes, né? Então, dizer simplesmente na minha empresa ninguém vai usar é ser inconsequente, né? Porque a verdade é que a IA estará
presente, ela já está presente em tudo. Quando eu faço uma pesquisa no Google, eu estou usando o IA. Quando eu peço algo no iFood, eu estou usando o IA. Já não há essa possibilidade de não usar. Então, na verdade, é uma ilusão achar que eu vou poder viver sem IA. Bom, você sabe, eu participei de uma comissão de juristas que tratou da regulamentação do emprego do IA no Poder Judiciário, via CNJ. Ou seja, é uma realidade, né? É uma realidade, inclusive, que a gente tem alguns direcionamentos que também no Poder Judiciário, mesmo existindo ferramentas de IA desenvolvidas por cada tribunal, os servidores muitas vezes acabam utilizando as ferramentas que eles têm disponível nos celulares. Sim, a pesquisa é uma pesquisa que denuncia, digamos assim, questões muito relevantes. Né? E essa pesquisa, né, Júlio Natti, ela é uma pesquisa que reflete o que também está acontecendo nas empresas. Né? O que acontece, assim, a gente vê isso? Empresas investindo muito em tecnologias, né, de inteligência artificial, investindo em ferramentas, mas perdendo a oportunidade de capturar o benefício desse investimento, porque muitas vezes esse investimento em tecnologia não está associado a uma boa governança, não está associado a treinamentos para que as pessoas aproveitem da melhor forma aquelas tecnologias. Né? Nós temos lá no nosso escritório, além de política, além de treinamentos, além de um comitê de inovação, né, um material que é disponibilizado toda semana, e o Júlio lidera isso no escritório, dando dicas às pessoas, né, sobre possíveis usos da IA com segurança e responsabilidade, e também fazendo os alertas que precisam ser associados a esse estímulo. Então, a gente estimula, mas a gente estimula um uso consciente e responsável. Né? Por isso que a gente vai voltar para a questão do ciclo, né? Mas nós temos uma visão a respeito disso, já partindo para dicas práticas, de que estabelecida a estratégia, ancorada a estratégia da empresa em algum grupo, em algum setor da empresa que vai cuidar da estratégia no âmbito, pelo menos, da governança, é preciso, a partir daí, começar todo um trabalho que necessariamente tem que ser nas pessoas, para as pessoas. E até para a disseminação de uma consciência muito sofisticada de cada um, né? Isso que é importante, porque não adianta... Vou sair um pouquinho aqui do ciclo, mas depois a gente volta. Não adianta a gente ter uma estratégia, políticas bem designadas, mas as pessoas que estão aplicando lá na ponta não terem muita consciência a respeito de como aplicar. E isso é importante porque as coisas, como a gente já vem falando em todos os episódios, mudam o tempo inteiro. Então eu preciso ter a clareza de que no meu uso diário da IA, eu posso ter riscos e eu preciso saber identificar esses riscos. Eu preciso ter a consciência ou o pensamento rápido do que eu não posso subir um documento com informações sigilosas num chat GPT da vida, especialmente num chat GPT gratuito, que não é aquele vinculado, né, à corporação. Então, assim, essa consciência, ela tem que fundamentar toda a minha estrutura e todo o meu ciclo de IA. E a gente estava eu estava trazendo antes a estratégia como o primeiro ponto, mas não necessariamente eu preciso começar por aí, porque a minha organização, ela pode não estar pronta ainda, as discussões podem não ter avançado a ponto de eu conseguir definir uma estratégia. Só que eu já tenho condições, eventualmente, de estabelecer as diretrizes básicas ou mínimas para o meu uso até que eu tenha uma maturidade que me permita definir, olha, eu vou usar isso, vou usar aquilo, ou não vou usar, ou vai ser uma proibição geral. Usos periféricos, né? Isso. Para inúmeras atividades. Por isso a gente tem defendido, e o nosso e-book reflete isso, e as dicas também, que governança da IA não é, pelo menos em primeiro lugar, assunto para TI. Né? Nada contra a TI, evidentemente que o aspecto tecnológico da coisa é fundamental, é decisivo. Né? Nós temos um material, como tu trouxeste, que faz parte do nosso e-book, que é sobre segurança cibernética, né? Em relação à IA, mas também com o uso da IA. Só que, sobretudo, governança da IA, na nossa visão, é matéria para urgente gestão, para RH, é para conselho, é para compliance, né? Porque a gente fala muito de IA como ferramenta, né? Porque a nossa cabeça está acostumada a pensar na tecnologia como ferramenta, mas tem uma coisa nova aí que a IA traz e que é realmente muito diferente de todo o resto das ferramentas que a tecnologia sempre nos proporcionou. IA é agente. A IA aprende, ela se altera, ela se modifica, ela tenta nos enganar. Ela, inclusive, nos bajula. É verdade. Outro dia eu fiz um teste brincando com o ChatGPT, sendo lá meio grosseiro com o ChatGPT, e o ChatGPT me devolveu a grosseria de uma maneira elegante, me provocando de uma maneira super interessante, até com um senso de humor, eu diria. Então, assim, a IA é agente, ela age sozinha, sobretudo a IA generativa. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de gente sobre o agente de IA, né? Porque se a gente deixar, a IA de fato vai fazer tudo, vai tomar
conta do campinho vai realizar todas as tarefas, todas as atividades, ou pelo menos quase todas, né? Então, assim, um dos pontos centrais desse ciclo, um dos momentos centrais desse ciclo, né, depois de estabelecer políticas e assim por diante, é o treinamento, o letramento. E a Nath destacou algo nesse ciclo que é fundamental. E essa é também uma das nossas dicas. Não adianta encher as pessoas de regras. Como é que a gente educa uma criança? É passando a ela um conjunto gigantesco de regras a respeito de tudo que ela tem que fazer e como se comportar em cada situação? Não. A gente, sobretudo através do exemplo e mostrando como lidar com diferentes situações, em contextos muito diferentes, a gente vai ajudando a pessoa a criar uma sensibilidade para os problemas, para os dilemas éticos. Eu preciso ser capaz de detectar um possível desvio ético, um possível risco ético. E eu não vou fazer isso, sobretudo no que diz respeito à IA, enchendo as pessoas de regras, como eu disse. Mas é que, Fábio, tem neste assunto, eu acho que a gente acaba convivendo com questões bem antagônicas. Quais são essas questões? Tem uma percepção de uma grande caixa preta quando tu fala de IA. Sim. Yeah. E, ao mesmo tempo, eu tenho a certeza que quando a gente trata dessa governança, que está lá no livro, que está no nosso bate-papo aqui, transparência é fundamental. Sem transparência, eu não tenho como conversar sobre isso. Mas ao mesmo tempo que é fundamental, talvez seja o maior desafio. Tem uma parte do livro em que eu escrevi o seguinte: um dos desafios da IA é a opacidade. A gente não sabe como ela pensa, como ela decide, de onde ela traz as respostas dela. São questões até matemáticas. A gente sabe que ela se alimenta de dados, a gente sabe que ela se alimenta do que tem disponível por aí no mundo, mas a gente não sabe como esse processo se dá. Bom, qual é a orientação? Human in the loop, né? Trazer as pessoas para o controle. Gente sobre o agente de IA, como eu disse. Muito bem. Só que os processos decisórios humanos também são revestidos de enorme opacidade. Eu posso dizer por que eu decidi o que decidi, isso se discute muito sobre decisões judiciais também, né? Eu posso dizer por que decidi o que decidi, mas quem na verdade sabe por que eu decidi o que decidi? Só eu. Né? Então, assim, transparência é algo fundamental, mas isso significa, dentro de uma empresa, se abrir ao que as pessoas têm a dizer, se abrir às preocupações das pessoas, se abrir às contribuições das pessoas e trazer as pessoas para o diálogo, para que haja uma consciência de que todos precisam estar atentos aos possíveis riscos e de que todos precisam, de alguma maneira, ajudar na identificação de situações que exijam talvez uma correção de rota, uma revisão de processo e assim por diante. Sem isso, a gente não vai ter governança da IA. Né? Nós falamos aqui do caso em outro episódio de uma Big Four que vende governança de IA para grandes empresas e governos do mundo todo e está aí diante de um escândalo reputacional terrível, né? Decorrente do uso inadequado da IA num relatório. Né? Todo mundo está acompanhando esse caso. O que aconteceu? Essa empresa não tinha diretriz estratégica? Tinha. Essa empresa não tinha políticas? Claro que tinha. Não tinha processos? Claro que tinha. Tinha estrutura? Tinha. Né? Provavelmente ela passou por todos os ciclos da governança da IA. Né? Provavelmente também por treinamento. O que faltou? Bom, talvez tenha sido um acidente muito pontual, mas a gente está falando de um trabalho grande, importante a ser entregue para um governo. Então, assim, provavelmente faltou consciência da parte de todo um time envolvido naquilo. Né? Hoje em dia a gente tem que saber que nada pode passar sem um check da nossa parte para ter certeza de que não tem ali uma alucinação, mas por exemplo. Mas aí que tá. Diferente daquele do que tu mencionou, na verdade, assim, vamos lá. E a gente sabe que são operações, basicamente, a ciência por trás disso, né? São só cálculos infindáveis aonde se chega naquele resultado, ou seja, não é uma questão, eu não posso acompanhar, mas é uma questão que tem ali, sim, algo que foi desenvolvido e que acaba evoluindo. Então, assim, eu consigo saber que como no sentido de que eu sei que são operações. Tantas vezes aconteceu tal coisa, tantas vezes aconteceu tal coisa, que o resultado é X. Agora, quando eu falo dessa transparência, e tu fala dessa opacidade, a transparência que eu digo é a seguinte, existir por parte dos líderes, isso que eu acho, por parte dos líderes, um conjunto de preocupações que possam ser de conhecimento de todos. Esse é o ponto, né? A clareza no comunicar. Tu não ter surpresa, né? Exatamente. Claro. Eu posso não saber como a IA pensa, como eu disse, mas eu posso, por exemplo, ter processos de monitoramento ou mesmo de supervisão, processos para checagem de como a IA está, entre aspas, se comportando. Isso é possível. E é assim, evidentemente, que os problemas, as falhas, as alucinações são detectadas. Né? Como é que veio à tona o escândalo desse relatório? Um professor, um ser humano de carne e osso, né? Pegou o relatório
relatório e foi lá checar as informações. E ele viu que ali tinha sido utilizada a IA e que essa IA alucinou. Então, assim, eu posso não saber ou não conseguir desvendar como a IA, por exemplo, chegou numa proposta de decisão, certo? Quanto à score de crédito, por exemplo, de alguém, né? Alguém tem crédito, eu deveria conceder empréstimo a esse alguém, eu deveria talvez aceitar essa pessoa para contratação de um seguro. Talvez eu não consiga saber como exatamente a IA, naquele caso concreto, chegou àquela recomendação. Mas eu consigo testar a acurácia do sistema. Existe metodologia para isso, né? Nós inventamos a IA, nós não podemos ser tão incapazes assim, né, de testar a capacidade da IA de nos entregar bons resultados, nem que seja por conferência do que a IA faz. Mas aí que tá, né? Isso também, essa complexidade toda, aquilo que eu mencionei, que é uma grande confusão. Por um outro lado, a gente naturalmente acaba sendo conduzido para percepções que são naturais. Tu vê o que está certo e errado. Tu sabe que aquela definição pode ter ali, conter um conteúdo discriminatório, que a gente também já falou aqui, né? Tu sabe que tu, daqui a pouco, calibrou aquilo tendo uma intenção que é contrária ao que o teu ordenamento jurídico permite ou não. Ou seja, essa revisão, esse olhar final humano é o que vai ditar essa evolução, né? Pelo menos é o que a gente deseja, né? E até por isso que o ciclo da IA que a gente pensou e discutiu tanto nesse book, ele contempla, além da parte estratégica, mais outras 3, que é a arquitetura, eu estabelecer dentro da minha empresa os papéis efetivos no conjunto de execução dessas diretrizes da IA. Então, eventualmente, eu vou dizer, não, esse comitê aqui vai ser responsável pela revisão de todos os processos. Ou não, eu vou criar líderes que vão ser direcionados à disseminação da cultura. Essa arquitetura também vai contribuir para que a gente consiga executar as políticas e tudo aquilo, todo o arranjo que foi construído estrategicamente, e depois também contribuir para o aprimoramento da minha governança, que é a análise crítica. Eu vou fazer a avaliação e a validação de todos os usos de IA dentro da minha empresa. Seja a IA usada como um acessório, então eu estou usando aqui para pesquisa de eventualmente alguma coisa, por exemplo, alguns sistemas que permitem pesquisa de jurisprudência, né? Que não o ChatGPT, que ali a gente já sabe que tem um problema de criações muito maluco. Mas, assim, tem sistemas específicos de procura de jurisprudência que me alcançam respostas, mas que mesmo assim eu vou ter que entrar lá no site do tribunal para avaliar se aquilo existe ou não existe. A confiabilidade, por isso que eu realmente acho que para esse universo jurídico ela é realmente muito, muito, muito preocupante, né? Ela não tem a tradução de segurança que eu acho que a gente precisa ter. E quanto ao que tu trouxeste agora, Nath, tem um ponto também que a gente contempla nas nossas dicas, que é o seguinte, né? Eu tenho visto, inclusive, publicações de referência e pessoas dizendo o seguinte: as políticas da empresa têm que estabelecer quais são as ferramentas permitidas, né? E talvez quais não são. Não me parece que essa seja uma estratégia muito inteligente, né? Porque cada vez a IA é menos um sistema que faz algo e cada vez mais é algo que pode ser utilizado para 1000 coisas. Pensem num Lego. Eu posso comprar lá o Lego da nave do Star Wars pro meu filho, ele pode montar a nave do Star Wars, mas ele pode usar aquelas peças para montar outras 1000 coisas. Fazendo um paralelo, a IA tem disso, né? Então, não é a melhor estratégia se proteger dos riscos através de uma eleição de ferramentas, né? Porque eu posso usar bem ou mal uma boa ou uma má ferramenta, né? Então, existem algumas boas práticas que já estão sendo disseminadas com algum êxito no mercado. A gente tem visto isso, quem está acompanhando tem trocado muita experiência e a gente tem algumas recomendações que empresas têm disseminado por sucesso em casa já comprovado. E no escritório a gente também tem feito um pouco disso, né? Ao invés de estabelecer lá de antemão, através de políticas, quais as ferramentas que podem ou não ser usadas, a gente cria alguma estrutura interna para ajudar as pessoas. Inclusive, a gente estimula as pessoas que tragam as suas ideias e o potencial que elas identificam nas várias ferramentas de IA. E aí, essa instância interna dá suporte às pessoas, avaliando as ideias delas, de uso da IA, avaliando as potenciais ferramentas que as pessoas sugerem usar, e aí, a partir daí, testando o que pode ser feito com cada ferramenta, quais são os cuidados a serem adotados, etc, etc, né? Eu chamei essa instância de RAID, né? Responsible AI Desk. Né? É o Help Desk da IA. Da IA. Então, assim, ao invés
invés de dizer na minha empresa a gente só pode usar isso ou aquilo, eu vou dizer na minha empresa a gente tem um pessoal dedicado ao assunto e todos os colaboradores devem se sentir, inclusive, estimulados a trazer os seus questionamentos sobre as várias ferramentas, sobre o que usar, sobre como usar, sobre para que usar. Mas, isso é uma estratégia inteligente. Claro, mas assim, Fábio, e a gente está aqui para conversar e essa conversa pressupõe, às vezes, discordarmos, né? Eu acho que sim, mas eu realmente acredito que também ser muito claro, transparente naquilo que não pode é relevantíssimo. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Existem... O não, eu Claro. acho que tem uma relevância grande, tá? O próprio Google, né? Google tem, eu não me lembro agora exatamente qual é o nome, não, mas são diretrizes globais que estão na internet para qualquer um consultar a respeito do uso da IA. E basicamente são, digamos, os absolutos morais. Em filosofia isso é chamado de absoluto moral, é o que não é admitido em hipótese nenhuma. Então, assim, não é admitido discriminação, não é admitido deixar a IA decidir coisas sem supervisão humana. Enfim, há ali algumas vedações. Não é permitido falsear informações, criar deepfakes e assim por diante. Então, assim, tem que haver. Mas eu até dou um passo antes, tá? Eu vou até um pouquinho para trás. Eu acho que, por exemplo, quando tu tá falando, e evidentemente ela é muito útil para muitas pessoas, mas assim, em organizações, a ferramenta gratuita, o comprometimento de questões sensíveis, sejam elas quais forem, isso é muito sério. Muito sério. As pesquisas mostram o seguinte: as pessoas têm burlado os sistemas. Né? Vamos imaginar a infraestrutura tecnológica de uma empresa como algo fechado. O que as pessoas estão fazendo na prática? As pesquisas demonstram isso. As pessoas printam ou fotografam a informação que estão dentro do sistema e jogam na sua IA particular aberta. Né? Ou seja, existe uma burla desse sistema fechado. E é exatamente disso que eu falo. Né? Então, o mais importante é mostrar às pessoas que cuidados ter. E as pessoas fazem isso hoje em dia, não intencionalmente, elas fazem por hábito. E isso vai crescer na medida em que a IA se incorporar ao modo de vida das pessoas, sobretudo nas gerações mais novas. Né? As gerações mais novas, eu tenho uma filha de 14 anos, eu vejo isso em casa. Elas têm uma espécie de fé ingênua na tecnologia. Né? Quando eu digo pra ela assim, tenha cuidado com o TikTok, eu vejo uma cara de espanto às vezes, né? Como quem diz assim, mas que mal o TikTok poderia fazer a alguém? Não é o TikTok em si, é que vamos lá, tem toda uma série de coisas aí que a pessoa precisa considerar. Então, às vezes, a pessoa dá um print numa informação da empresa, ou de cliente, ou de um parceiro, e esse print, ou eventualmente até essa fotografia, gera uma espécie de data breach, né? Uma quebra. Claro, mas assim, desculpa, Nath, assim, mas o que eu queria deixar bem marcado, tá, Fábio? É que essa questão envolve, no final da conta, treinamento. Isso. Claro. Envolve ensinar. Mas eu acho que quando tu tá falando, voltando lá às dimensões, eu posso ter, sim, definições muito claras de que na nossa organização a ferramenta gratuita, ou seja, não paga, não controlada, ela não pode ter espaço de uso. Sem dúvida. O ponto é que, tu trouxeste bem, sem o treinamento, vai haver essa quebra. Porque não há compreensão dos riscos Porque não há disso. compreensão, As exatamente. pessoas não têm ideia do que pode acontecer se eu ficar colocando informações Sabe estratégicas que e privilegiadas esse lá. nosso bate-papo ele acaba sendo muito, muito melhorado por esse tipo de discussão, divergência, porque realmente isso está presente no dia a dia do líder. Ele tem que conviver, ou ele sabe o que está acontecendo, ou se ele não sabe, ele deveria saber, né? Até porque o líder tem que prezar pelo cumprimento dos objetivos da empresa e pelos interesses da própria empresa. Pensa que eu tenho uma governança lá toda formal, bem estruturada, mas lá na ponta as pessoas não atendem o que está posto ali. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para o meu negócio. Eventualmente, eu vou participar de um M&A e vou vender a minha empresa. Não, olha aqui minha governança da IA, super bem estruturada, todos os papéis formalizados, e numa auditoria se vê que toda a galera lá da ponta fica colocando tudo que é tipo de informação de negócio privilegiada, né, numa IA gratuita. Cai por terra o meu valor. É, por isso que vocês sabem, né, que eu sempre defendi, acho que um dos grandes pontos que tem que ser sempre levado em conta e considerado, principalmente perante o líder, ele tem que transmitir essa consciência, é o seguinte: o IA, para mim, é aquela ferramenta que não conhece rescisória, né? Não tem volta, né? Não tem
revisar, parou lá, não volta. Não sabe aonde Não vai volta, parar. né? E assim, outro ponto bastante importante disso tudo é responsabilidade. A gente precisa falar, a gente já falou bastante aqui sobre responsabilidade. E eu queria voltar a um ponto para explorar um pouco mais isso também, dentro aí desse ciclo, né? Vamos lá. Pesquisas e estudos mostram, de novo, e existem também publicações de referência a respeito disso, que não adianta eu ter responsabilidades segmentadas dentro da minha organização, atribuindo a certas pessoas certos papéis e correspondentes responsabilidades, se eu não tenho uma responsabilidade disseminada, digamos assim, uma cultura de responsabilidade ética e de conformidade, mas também não adianta ter essa cultura sem papéis bem definidos, porque eu preciso ter dentro da minha organização aqueles sponsors que vão, digamos assim, assegurar, inclusive, a própria disseminação dessa consciência e dessa cultura. Então eu preciso jogar dos dois lados. Outra dica aqui, estamos falando de uma dica. A gente tem Exato, essa é uma dica. Então, vamos lá. Criar cultura não é bem assim, né? A gente não muda a cultura por decreto. Mas algumas coisas a gente pode incorporar às nossas políticas e passar a treinar as pessoas nos termos dessas políticas para que essa cultura vá se arraigando. Olha, todo mundo na nossa organização é responsável por, detectando um possível risco ético ou risco regulatório ou risco legal ou risco reputacional, trazer para a liderança. Isso é algo muito importante. Ou seja, é transformar todos na organização em fiscais, né, da nossa gestão de riscos. Isso é muito importante, né? Dizer assim, estabelecer e comunicar bem que todas as lideranças são responsáveis por comunicar aos seus liderados e por treinar os seus liderados e por assegurar que os seus liderados conheçam também os compromissos da organização. Isso não significa desonerar o compliance de fazer treinamentos, né? Mas assim, a liderança precisa ser um dos porta-vozes desses compromissos. Sem contar também um caminho aberto pela liderança para que as pessoas também tragam problemas que elas se identificaram ou sem querer caíram num problema, né? Claro. Nossa, sem querer, eu acabei tendo um erro aqui. E aí tem o ponto que eu faço? Eu insisto, não sei se falei nesse episódio, eu sei que falei em outro, que a leitura do material, 1 hora lá, basta, acho que é suficiente para ler todo o material, ele realmente enriquece, porque ele traz o quê? Ele traz noções básicas, relevantes para o dia a dia do líder. Então essas dicas estão lá, mas mais do que dicas, eu até acho que eu esqueci de falar, mas preciso, e até vou passar a palavra para vocês para a gente encerrar, porque o tempo esgotou, mas acho que vai ter temporada 2. Acho. Tudo isso conduz a um ponto relevantíssimo. Qual é ele? De que o assunto é meio tailor-made. Total. Não dá para ter uma fórmula aplicável a tudo e todos e estamos bem, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de compreender o que a gente está tentando realizar dentro de cada organização, né? Ou seja, tem que se ter a individualização do assunto. Esse é o ponto. Sim, e por isso que uma das nossas primeiras dicas, e muita gente tem dito isso, sejamos francos, é ancora a tua estratégia dentro da tua organização. Cria uma espécie de board multidisciplinar, porque o assunto é multidisciplinar. Nós estamos trazendo aqui a perspectiva de advogados, que estudam governança e que também estão tentando entender isso tudo para dar dicas valiosas, mas do ponto de vista de advogados. Então, eu preciso ouvir, sim, o pessoal do Gente de Gestão, eu preciso, claro, não quis desvalorizar, ouvir o pessoal da área de tecnologia, de cybersecurity. Sem dúvida. Eu preciso ter gente de estratégia nesse de relacionamento com o cliente, nesse de meu negócio, board de marketing. Então, assim, eu começo por criar um pequeno grupo que seja dentro da minha organização, confiando a esse pequeno grupo o início de um processo de conscientização crítica a respeito do tema, até para a discussão da própria estratégia. Mas olha só, tu tá falando, e daí eu vou tomar liberdade com toda a educação de tentar encerrar, porque a gente tem um compromisso com o tempo, mas tu tá falando de grupos de trabalho, né? As pessoas têm medo da tecnologia retirarem, né, trabalho, mas tá visto, pelo menos, né, que isso muito tempo ainda vai demandar um envolvimento de múltiplas capacidades para que se tenha uma governança eficaz, né? Com transparência, com ética, com responsabilidade. E isso só é feito com o envolvimento de muitas qualificações, né? As estatísticas também mostram que, pelo menos num primeiro momento, a IA vai mais dar trabalho do que tirar trabalho. Dentro das empresas, é preciso formar times, grupos, talvez começando por uma espécie de board multidisciplinar, mas isso vai ter que se replicar em diferentes estruturas, de pessoas que vão pensar sobre a estratégia. Nós falamos da IA para criação de políticas,
para criação de processos, para treinamento e assim por diante. Outra coisa, existe aqui a questão da segurança psicológica dos colaboradores. Hoje em dia isso está muito, muito em voga. Se o Leandro estivesse aqui, ele poderia de novo contribuir com isso. Né? A segurança psicológica, a segurança que os colaboradores têm dentro da organização. Nath, eu tive que cortar a palavra dele da última vez, mas vou cortar de novo. Mas é só para concluir a frase, dizendo o seguinte, eu acho que cabe sim à empresa mostrar às pessoas que a IA pode não ser uma ameaça. Ou seja, a depender da capacidade delas de apropriação da tecnologia, né, e da criatividade delas no manejo da tecnologia nas suas atividades, a IA pode ser, inclusive, um elemento de valorização profissional dentro da organização. Aliás, nesse sentido, eu tenho usado a expressão, né, de problemas potentes, mas daqui a pouco o líder fica potente perante o assunto adotando essas práticas. Claro. Tendo concepções claras e, digamos assim, um compromisso que fica transparente a todos. Não, e a gente poderia ficar aqui falando por horas, né? Porque é um tema, assim, não. Aliás, muito louco. Trabalho que compreendo que vai ter, sim, temporada 2. Nós temos um envolvimento de pessoas que trabalharam maravilhosamente bem conosco, né? Então, é muito bacana. Obrigado, Nath. Obrigado, Fábio. Obrigado, Júlio. Assim como coordenador desse grande projeto, eu preciso terminar de novo agradecendo a todos de casa que participaram. É um grupo grande de sócios, a nossa comunicação foi impecável. E agradecendo também a parceria da CLA Brasil, né, e do Dávila Oliveira e Axt, que foram aí super parceiros nesse grande projeto nosso. Obrigado, Júlio. Obrigado. Eu vou ter que dar um especial obrigado, sabe a quem? A Natana, que nos ajuda demais. E é uma craque. Né? Não, e também acho que vale a e pena pra gente... A Glauci e a Clara. É, isso aí. Não, e também eu acho que é legal convidar todos, né, para conhecer o material que a gente produziu, porque ele tá muito legal mesmo, uma leitura muito fácil. É gratuito, viu? O Fábio queria vender, eu acho. Então, é gratuito. É só acessar nossa landing page e baixar o e-book e também nos acompanhar, né, E, Júlio? gente, tenho certeza de uma coisa. Acho com chance de estar acertando, que esse material, esse bate-papo, essa iniciativa toda vai ajudar, sim, nossos queridos líderes empresariais que tanto precisam, né? Porque com realmente isso cada vez mais é motivo de honra no Brasil, né? Ser líder no Brasil é difícil. Isso aí. Ok? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Nath.